Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Senhor, novo ano se desenha na fisionomia do tempo. Os homens esperam que ele seja bom para seus negócios, suas aventuras amorosas, seus triunfos políticos, suas vantagens sociais, bom para suas rotinas inúteis. Tu, porém, que conheces o princípio e o fim das coisas, permite que no ano 1997 seja novo e bom para os homens, em oportunidades de salvação, em possibilidades de trabalho, em aprendizagem do valor da renúncia, em posse de servir ao bem, em conquista de paz interior, em inúmeras demonstrações de carinho, em exercício de caridade afetiva, em vitória de amor cristão, porque só assim, Senhor, valorizaremos o tempo que nos deste, utilizando-o em favor de nós mesmos. Senhor, deste-nos o tempo colaborador na melhoria de nossas almas. Elaboramos o calendário e transformamos o dia, a hora, o minuto em grilhões que aprisionam nossas vidas. Ofertaste-nos a eternidade de gozo como prêmio às nossas virtudes. Criamos eternidade aparente de sofrimentos para a purgação de nossos erros. Pusestes no futuro o galardão de nossas realizações espirituais. Fizemos do presente o palco de nossas vitórias materiais. Assim, tempo, eternidade, futuro são dádivas de bondade à criatura humana, que transmudamos em palavras vazias de sentido, quando não em instrumentos de tortura para nossas almas transadas. O calendário terreno se inicia e a humanidade precisa urgente estabelecer um dia para reverenciar o homem Jesus de Nazaré. Explico-me. Os dias a ele dedicados não são realmente. O escapismo humano tem conseguido ao longo dos dias de todos os anos desviar o foco das atenções. Assim é que, com relação à figura do mestre, à medida que passa o tempo, mais se acentua e comemora tudo o que está ligado à sua memória, com exceção dele mesmo. Celebra-se tudo o que está em torno do mestre e esquece o que constitui o motivo de sua vinda e sacrifício, o ensino moral. Se não, vejamos. Vivemos há poucos dias o Natal. Toda a cristandade reverencia o menino Jesus. Lembra-se eternamente a figura do Redentor na manjedoura. Evoca-se a Sagrada Família e todos entram em euforia. Distribuem-se presentes, o comércio age febrilmente, a lei determina o 13º salário para atender a tanto regozijo. Muitos viajam e outros tantos participam de ofícios religiosos solenes em torno do nascimento de Jesus. Em seguida, haverá uma pausa de aproximadamente 3 meses e o movimento se repetirá com uma diferença. O motivo agora é a morte do Senhor. Na Semana Santa, com a maior pressão, todos rememoram o sacrifício do Senhor. Histórias são contadas, filmes exibidos, textos da Sagrada Família são lidos, sermões relembram as cenas tocantes da perseguição, o processo e a execução na cruz. Há até encenações em cenários naturais. Tudo em torno da morte, do sacrifício do Senhor. Legiões de pessoas, porém, estarão menos preocupadas com o motivo da comemoração em si do que com os feriados e a oportunidade especial de viajar, passear. E lá se vai mais um pouco de mais um ano. Pouco mais à frente é maio, o mês das flores, quando se comemora o Dia das Mães. E a figura maior será Maria, a mãe de Jesus. No mês seguinte, os homenageados serão os apóstolos do Senhor.
e estranhamente, comemorações são feitas com festas e mais festas, bailes, fogueiras, comidas típicas e quentão. Paulo, Pedro e João, personagens que deram o melhor de si em favor da divulgação do Evangelho. Então nascente, inclusive deram a própria vida, que viveram na austeridade e renúncia. São homenageados, paradoxalmente, com festas muito pouco espirituais. De qualquer forma, os reverenciados são os discípulos do Senhor Jesus. E assim vai passando o tempo. Por que, afinal de contas, nós teimamos em fazer tudo errado? Por que temos tanta dificuldade? Pensando bem, concluímos que, na verdade, o que ocorre não é o desentendimento quanto ao real sentido das coisas, mas sim comodismo mesmo, gosto pelas superficialidades e prazeres, com fuga deliberada dos deveres mais graves. Porque, centrando-se na figura do homem Jesus, seus objetivos, seus ensinos, encontra-se com muita coisa que incomoda e dá o que pensar. Não resistais ao mal. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe a esquerda. Não negueis nada a quem vos pede emprestado. E há tanta gente por aí, remendando, disputando vantagens por métodos nem sempre próprios e honestos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não ajunteis para vós tesouros que a traça corrói, a ferrugem consome e a traça rói. Tesouros que os ladrões desenterram e roubam. Ajuntai sim os tesouros do Espírito, que vos acompanha até a outra vida. Mas, Senhor, as necessidades da vida material são tantas, e a luta pela sobrevivência é tão árdua. Será errado querer cada vez mais conforto, melhorar as condições de vida e o futuro? Senhor, como conciliar uma coisa com a outra? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas, Senhor, há tanta gente antipática por aí. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tem certas coisas que não dá mesmo para perdoar. Quando derdes um festim, convidai os pobres e os estropiados. Ide e pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos, dai vista aos cegos, expeli os maus espíritos em meu nome. Mas, Senhor, conviver com esse tipo de gente? E será que conseguimos mesmo alguma coisa estendendo as nossas mãos sobre eles? Mediunidade tem que crer muito, tem que rezar muito, abrir mão de tanta coisa. E aquele dentre vós que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Bem, acho que nós já compreendemos porque o homem Jesus de Nazaré anda tão esquecido. Mas todo dia é dia para começar. Agora estamos iniciando um novo ano. Coloquemos um dia que se repita todos os dias para Jesus de Nazaré. Fechamos os olhos e oremos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos e mensageiros do plano maior que nos regem a vida, abençoa-nos, Pai, para que possamos tornar o nosso calendário o mais adequado a todas as nossas necessidades. Ilumina-nos, Pai, para que o Evangelho do Mestre esteja em nossos corações e que possamos distribuí-lo a cada segundo da vida, com o tempo que Tu nos dás, a todos aqueles que nos cerceiam a existência. Que assim seja.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Eu sou da linha branca. E você? Eu pertenço à linha dos espíritos encarnados, que procuram estudar, aprender e praticar o Evangelho do Mestre Jesus. Um centro espírita que frequento com meus pais, convive com os espíritos desencarnados que vêm até a Terra para nos ajudar a aprender este Evangelho. Se espíritos encarnados como você e outros fazem perguntas desse tipo, insistentemente até é compreensível. Afinal, na Terra, estamos todos aprendendo e é normal falar bobagens, porque escutamos bobagens. Mas se você ouvir isto, essa história de mim através do médium de um espírito desencarnado com um centro espírita, é bom tomar cuidado. Ele pode ser espírito da linha dos brincalhões. E o ensino na linha do Evangelho de Jesus é sério, muito sério. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre, nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na mente dos cientistas eméritas, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes anegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem nas ordenações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, lealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, igualmente caminham, vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pela cultura que espalham. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inovável: Jesus, como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro
para ser integralmente seguido na terra, como sendo nosso Mestre e Senhor. Este texto que nós acabamos de ver e ouvir foi extraído do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, seu guia e mentor espiritual. E na terapia religiosa da Umbanda, nós nos orientamos pelos guias? Evidentemente, não existe outra maneira de entrar em contato com o plano espiritual a não ser por intermédio dos guias ou mentores espirituais. Eles se utilizam de nós, médiums, instrumentos, e se comunicam nas mais diversas formas, recursos mediúnicos, por intuição, por incorporação, por psicografia, para trazer até nós, seres humanos, a orientação, a doutrinação, a cura, o consolo. É assim em toda e qualquer doutrina espírita ou espiritualista e nos seus diversos segmentos. E na terapia religiosa da Umbanda não poderia ser diferente. Os pretos velhos, os caboclos, os baianos são guias espirituais. Os guias que trabalham na terapia religiosa da Umbanda, eles pedem rituais exóticos? Não, eles aceitam, porque sabem que nós, seres humanos, espíritos encarnados e também os espíritos desencarnados, precisamos desta forma de visual, porque o trabalho tem que ser feito pensando nos espíritos desencarnados também, porque nós, encarnados e desencarnados, procuramos as casas de orações com as quais nos afinizamos para poder buscar, através dos espíritos, a educação, a evolução necessária a todos nós. E a imensa maioria precisa do ritual. O ritual, ele é visual. Por exemplo, nós estamos na televisão. Televisão é visual. Você vê. Quando a televisão adentra a sua casa, você acredita no que você está vendo. Você não se questiona, você não se preocupa com os meios tecnológicos utilizados para que tal aconteça. O visual prende a sua atenção. Você está vendo e pronto. Assim, a espiritualidade, os guias, os mentores, se utilizam, permitem o ritual para que o visual prenda a atenção. Você tem a sua atenção presa com a finalidade religiosa. Mas os guias sempre orientam para diminuir cada vez mais os rituais. Portanto, quanto menos ritual, melhor. Mas que permaneça o mínimo. Até quando? Não sabemos. Até que os guias e mentores achem que a humanidade não mais precisa de rituais. Quando será isto? Pelo nosso caminhar, pelo nosso estágio evolutivo, eu acho que daqui a muitos séculos, mas é uma opinião minha. Os guias sabem disto, mas eles têm muita paciência conosco. Aí você que está em casa, nos vendo, você pensa, mas como é que eu vou medir a credibilidade dos guias que trabalham na forma da terapia religiosa da Umbanda? Da mesma maneira que devemos medir a credibilidade de todos os guias, sejam eles da forma da Umbanda ou não, buscando a lógica e o conteúdo doutrinário. Guias de cegos, falsos guias, falsos profetas existem. Você os encontra em qualquer lugar, em qualquer religião. Não é na forma da Umbanda, é também na forma da Umbanda. Identifique-os. Eles não têm conteúdo. São ocos, fúteis, falam bobagens, cobram.
Espírito não precisa de dinheiro. Religião não envolve dinheiro. Dinheiro vai para bolso dos falsos médiuns ou dos falsos pregadores. De Umbanda? Não. De espertalhões que se utilizam das diversas formas religiosas existentes no planeta Terra. Sim. Casa de Umbanda, que segue a orientação dos guias divinos. Ao pisar nela, você sente, você vê. De frente, temos o Evangelho de Jesus. Temos os nossos guias, os nossos mentores espirituais, vez que nossa doutrina é de intercâmbio, como todos. Porém, eles se pautam, como diz o texto do início, ditado pelo guia de Chico Xavier, Emmanuel, o guia maior de toda a humanidade. É Jesus, é nele e no guia que nos leva os seus ensinamentos que nós devemos confiar. Um bom dia a todos, até a próxima semana, neste mesmo dia e horário, trilhando um dos caminhos do Evangelho. Oremos. Senhor, nosso Deus, neste dia que se inicia, Pai, fechamos os nossos olhos por alguns segundos para que possamos entrar em sintonia com toda a espiritualidade superior que nos rege a vida no planeta Terra, para dizer-lhes que estamos gratos pela vida e que pedimos que possamos aproveitar o dia de hoje usando de tudo aquilo que o Senhor nos doa, que façamos uso da alegria, da energia, do sentimento do amor entre nossos familiares e todos aqueles que estiverem ao nosso alcance no dia de hoje. Abençoa-nos, Pai, que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Diante de tantas provocações, Deus me livre. Você crê nessas coisas? O sangue de Jesus tem poder. A conduta cristã espírita, diante de qualquer circunstância, nos ensina a reagir serenamente para o melhor aproveitamento de nossa passagem pela escola, planeta Terra. Uma vez consultada nossa consciência, tem relativa paz, não só com o sangue derramado por Jesus, graças à violência da ignorância humana, não podemos nem devemos ter nenhuma reação que se iguale ainda, que tanto for idealismo ou fanatismo, até que considere tais fatos ou atos como um insulto. Ainda que assim seja, a única maneira elegante de ouvir um insulto é ignorá-lo. Se você não puder ignorá-lo,
supere. Se não conseguir superá-lo, despreze-o. Mas se não for capaz de desprezá-lo, é provável que ele seja merecido. Então, sorria e abrace seu irmão. Vejamos, segundo nos ensina Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a diferença entre as atitudes. A violência, quando desafiada, respondeu com a força da cólera, alarmando um enorme número de pessoas. A dignidade se sentiu ferida e imobilizou providências para que a recolocassem no devido respeito, causando casos na vida de muita gente. A coragem foi espancada e passou em silêncio, compreendendo a enfermidade do agressor e empenhando-se em não criar dificuldades para ninguém. Quantas vezes devemos perdoar a nosso irmão ofensor? 70 vezes, 7 vezes. Através desta mensagem do Evangelho que nos deixa Jesus, podemos ver quanto esforço manda o nosso Mestre que se empregue no sentido de anular uma desinteligência qualquer antes que ela assuma caráter de inimizade, tornando-se em causa de separação. Muito vale aos olhos do Senhor a amizade de um irmão, para que nos aconselhe pôr em prática, em prol de sua conservação, todos os meios ao nosso alcance. Desmanchar dúvidas, alisar rusgas, dissipar as nuvens que atormentam o céu, que se apresentam no horizonte da vida fraternal ou de relação, antes que essas nuvens se degenerem em tormentosa tempestade, é dever primordial de todo aquele que espera seguir as pegadas do Filho de Deus. Infelizmente, porém, longe estão os homens de proceder como nos ensina Jesus. Penso que não haveria rusga que não se dissipasse, uma vez posto em prática o conselho do Senhor. Os homens, como as nações, viveriam em paz. A terra não se beberia mais em sangue. O mundo deixaria de ser teatro de homicídios e guerras fratricidas. Mas, que se há de fazer? Como se há de procurar o ofensor se esta atitude, aos olhos humanos, aparece como se fora um ato de covardia? Onde está, dizem a uma só voz, a dignidade da vítima? Assim raciocina o orgulho humano. Sim, o orgulho. Porque não é a virtude, mas as vis paixões que sempre se antepõem qual pedra de tropeço no caminho que conduz o homem à realização de seus gloriosos destinos. Isto a que os homens chamam de dignidade e cuja defesa espetacular sabem defender com duelo de pistolas, a pena e a língua, é a explosão do orgulho, nada mais do que isso, orgulho. A verdadeira dignidade requer defesa no interior e não no exterior. É dentro e não fora de nós que a dignidade reclama defesa. Ninguém pode atentar contra a nossa honra, nosso brio, senão nós mesmos. O homem não é digno nem indigno, bom e nem mau, porque outras pessoas o digam. O homem é digno quando a dignidade e o apuro dos sentimentos constituem predicados do seu caráter. Ele será indigno e mau sempre que igualmente existirem manchas indeléveis em seu íntimo. É do coração que vem a virtude como vício, o bem como o mal. É à luz da consciência que o homem se engrandece ou se diminui. E no recesso, no íntimo de nosso coração, nenhum chamado, nenhum elemento tem ação, apenas nós mesmos. O homem que
que opõe uma ofensa a outra ofensa, que fere ou mata por desforra, age sempre impelido pela tirania das paixões, jamais por princípio de legítima dignidade. Na realidade, o que ele está defendendo precisamente é o que deveria deixar morrer: o orgulho. A verdadeira dignidade é calma, é serena, tem confiança em Deus e espera na sua justiça. É inacessível aos botes do inimigo. Não pede defesa de fora, porque se sente defendida e amparada sobejamente na força do seu próprio caráter, do qual faz parte integrante. Digamos, pois, que mora no nosso coração o desejo de melhora e que morra a míngua a defesa do nosso orgulho. Pratiquemos a sublime doutrina de Jesus Cristo com respeito a tudo que nos serve de causa de reparação e de odiosidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Até a próxima semana, neste mesmo dia e horário, com mais um dos nossos caminhos do Evangelho. Fechemos os olhos e oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.